pessoas, meu nome é Flávia, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueçam de se inscrever, já ativa o sininho e, por favor, dá like, porque acaba dando um cadinho de trabalho gravar esses vídeos. Em especial porque o povo me chama a cada 5 minutos aqui. Então, vamos lá. Acho que quem já deu umas stalkeadas, assim, já deve ter percebido que eu não costumo gravar com muita frequência. Eu começo, gravo um, gravo dois, paro um pouquinho. Mas enfim, eu decidi falar sobre um assunto que eu gosto muito, de novo. Mas eu vou falar sobre mais assuntos que eu gosto muito, pra tentar manter uma constância nos vídeos. E eu acabei escolhendo biologia por causa disso. Então, tem também uma outra questão, que é, desde que a gente começou a sair da pandemia, eu tenho visto pessoas comentando que estão com matéria defasada, que estão com dificuldades em algumas matérias. E imagino, para quem é estudante, e eu sou estudante de vestibular, estou tentando vestibular esse ano, eu entendo que às vezes é complicado a gente estudar sozinho, estudar por conta própria, né? É muito conteúdo, tem conteúdo que é muito difícil, a dificuldade vai variar de aluno para aluno, de pessoa para pessoa. Então eu pensei que talvez, para tentar ajudar essas pessoas, eu gravaria conteúdos relacionados a uma matéria que eu tenho facilidade, que é biologia, né? Então, vou começar uma série de vídeos, esse é o primeiro, falando basicamente de biologia. E nós vamos começar pela mais linda, incrível, perfeita, maravilhosa bioquímica, que é a parte que eu mais amo. Meu Deus, gata linda. E, gente, a bioquímica estuda as substâncias que compõem um organismo. Sejam substâncias inorgânicas, que no caso seria a água e os sais minerais, sejam as substâncias orgânicas. Nesse caso nós temos carboidratos ou glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Beleza? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar basicamente a respeito da água. E, gente, não é porque é um composto único que não convenha fazer isso. Eu recomendo fortemente que assim que vocês terminarem esse vídeo, procura no YouTube lista de exercícios e vão exercitar. Se vocês querem realmente assimilar um conteúdo, não basta assistir a aula, tem que fazer exercício. Os exercícios vão ajudar a fixar muito melhor esse conteúdo na sua memória. Muito mais do que só se ficar assistindo várias vezes a mesma coisa. Gente, a molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, como está no esqueminha aqui. O átomo de oxigênio, por ser muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai puxar os elétrons mais para perto dele, entenderam? Então ele vai assumir uma carga negativa. Já os átomos de hidrogênio, não é só esse hidrogênio aqui não, tá, gente? Essa região onde está o hidrogênio, ela tende a ficar mais positiva. Isso torna a água uma molécula polar. Aí você fala, o que isso significa? Significa que a água é um ótimo solvente para moléculas polares. Tá? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Basicamente, polar com polar mistura, polar com apolar não mistura. Como exemplo disso, nós temos a questão da água com lipídio. Água polar, lipídio apolar. Não mistura. A água não dissolve gordura. Beleza? Ela é um solvente universal, porque dissolve muitas moléculas polares. Tá? E é o composto mais abundante nos seres vivos. Uma outra característica da água, por conta da sua forma química, da sua composição química, do fato dessa polaridade da molécula, é a união entre outras moléculas de água. Tem uma coesão muito grande entre moléculas de água. E isso é responsável, por exemplo, sabe quando a gente está com aquele copo d'água lá, largado, e pousa aquele mosquitinho em cima e o bichinho não afunda?
Então, é por causa da coesão entre moléculas de água. Sabe também, quando a gente está enchendo o copo d'água, vai estar enchendo o copo d'água, dá até aquela voltinha assim em cima, que o copo parece estar muito cheio. Quando você olha assim, até passou um pouquinho do limite do copo, mas não entorna. É isso. É a coesão das moléculas de água. Ela também apresenta uma forte capacidade de adesão. Tipo, você molha uma parede, por exemplo, você molha a parede. Tem a questão da capilaridade também. Para quem já viu umidade em casa, às vezes ocorre de baixo para cima. Parece que a umidade sobe pela parede. É isso, é a questão da capilaridade. A água. Tem outros experimentos que você consegue fazer também com isso. Em alguns livros de química você vai achar. De física também é capaz de achar, na parte de hidrostática. Gente, a neném da minha irmã. Neném, você vai ficar famosa. E a alta tensão superficial, que é a questão da coesão. A água, ela participa da maioria das reações químicas do nosso organismo. E essas reações químicas, esse conjunto de reações químicas, é chamado de metabolismo. Né? O metabolismo, boa parte das reações químicas que ocorrem no nosso organismo, ocorre em meio aquoso. Então, nós temos basicamente dois tipos de reações, que são as reações de anabolismo, que é a síntese, ou seja, por exemplo, quando você vai formar as suas proteínas, porque sim, nós montamos as nossas proteínas, as nossas células montam as nossas proteínas. Você tem lá um aminoácido A e um aminoácido B. Para esses dois aminoácidos se ligarem, eles liberam uma molécula de água. Isso para cada duas ligações entre aminoácidos. Você tem liberação de uma molécula de água. E o catabolismo, que é a quebra. Um exemplo disso é quando você vai lá, come sua proteína, seja seu bifinho, sua ervilha, come sua proteína, ela vai chegar no estômago, ela vai ser quebrada, porque a proteína é uma molécula muito grande. A sua célula não tem capacidade de absorver, botar para dentro uma molécula tão grande. Então, vai ocorrer a digestão da proteína, que é a quebra, e vai liberar aminoácidos. Nisso ocorre uma hidratação, a molécula quebra. Beleza? Uma outra coisa interessante é a concentração de água. Ela pode variar em 3 fatores. Ela pode diminuir ou aumentar em função da idade. Organismos mais jovens tendem a ter uma concentração maior de água. E organismos mais velhos, mais idosos, tendem a ter uma concentração menor. E exatamente por isso, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai dando aquela enrugadinha, tipo uma ovinha passa. Outra coisa é que quanto maior o metabolismo, maior a concentração de água. Então, você, pessoinha que quer emagrecer, que quer acelerar seu metabolismo, bebe água. Ou seja, quanto mais metabólico o órgão ou tecido for, maior a concentração de água, mais água ele vai exigir. Por exemplo, o nosso cérebro é um órgão muito metabólico. Ele tem um metabolismo muito alto. Então, ele precisa de muita água. Já o nosso osso, no entanto. Por isso que a gente tem uma concentração maior de água no cérebro do que no osso. E varia também de acordo com a espécie. Você tem algumas espécies marinhas, aquáticas no caso, que chega a ter 90% de teor de água no organismo. Maria não. Meu Deus do céu. A pipoca mais linda do mundo, gente. E também tem uma coisa na água que eu vou... o alto calor específico. Gente, a água, ela é muito, muito, muito importante para manter a temperatura do nosso organismo, devido ao seu alto calor específico. O calor específico da água é de 1 kg por grama Gauss Celsius, ou seja, eu vou anotar aqui, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem.
Seria isso aqui. Eu acho que tá visível, né? C é calor específico, tá, gente? Pra quem não sabe, você usa isso aqui naquela fórmula de física que falam que é Q macete. Q igual a MC, variação de temperatura. Multiplicando. Q igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Como a água ela tem um calor específico muito alto, não é tão fácil assim você variar a temperatura dela. Isso ajuda a manter a sua temperatura interna mais constante. Ou seja, a gente transpira para manter a nossa temperatura interna. Vamos lá. Tem mais uma coisa que eu vou encerrar o vídeo com esse detalhe, que é o comportamento anômalo da água. Aí você pode estar falando assim, que diabo é isso? É uma coisinha meio curiosa, uma coisinha meio excêntrica. Mas é interessante. Tipo, toda vez que a gente congela alguma coisa, a gente baixa muito a temperatura de algo e congela, esse algo tende a contrair de tamanho. Ou seja, a variação é uma reduzidinha, né? Às vezes não é tão visível, mas em geral ele contrai. Ou seja, ele contrai quando diminui a temperatura e expande quando aumenta a temperatura. Um exemplo, aquela coisinha que a gente faz quando precisa abrir uma lata de palmito e aquele negócio foi feito para não ser aberto. A gente esquenta a tampa, ela dilata, o metal dilata mais do que o vidro e você consegue abrir com um pouco mais de facilidade. Se você coloca essa lata na geladeira, como já fizeram aqui em casa, para abrir depois foi uma merda. Porque a lata também contrai mais do que o vidro, né? Aí fica pior ainda para abrir. Mas a água não, gente. A água não apresenta esse comportamento. A água é exceção. Você reduz a temperatura dela, quando congela, ela expande. Se você quer fazer o teste e verificar para achar que, pra ter certeza que, não, eu não tô ficando doida, você pega aquelas forminhas de gelo, coloca bonitinho, tudo retinho, ou até um pouquinho para baixo e congela. Você vai ver que vai estar tudo dilatadinho depois. Eu sei porque eu fiz o teste aqui em casa. Né? Quando o professor de biologia falou isso, vamos testar. Bora testar. E eu fiz isso, eu deixei tudo retinho na forma. Emendou o gelo tudo no outro. Tipo, ele passou pra cima da margenzinha ali que eu tinha deixado e emendou um quadradinho de gelo no outro em algumas partes. Então assim, né? E é isso. A água, curiosamente, apresenta menor densidade no estado sólido. E isso é diferente dos outros compostos. Não só compostos orgânicos, mas compostos inorgânicos também. Em geral, quando você solidifica o negócio, a densidade dele é maior do que quando está líquido. Que é maior do que quando está gasoso. Mas da água, não. A água resolve tudo contra. Ela, sólida, tem densidade menor do que ela líquida. Pois é, né? Bem, gente, por isso a gente vai ficar por aqui. Eu recomendo mesmo fortemente que vocês procurem uma lista de exercício para fazer, seja no Google, seja em algum site de vestibular que você já conheça. Eu recomendo um site chamado Vestibular 1. Eu não tenho o link dele mais. Mas quando eu estudava sozinha, eu estudava sem cursinho, eu olhava bastante por ele. Se não tiver ele, Brasil Escola, outros sites desse tipo, você vai achar lista de exercícios sobre água. Não espera muito tempo. Termina esse vídeo, vai lá e faz lista de exercício. É a melhor forma de se estudar para o Enem é fazendo exercício. Maria, não, calma. Calma. Oh, meu Deus. Pipoca mais linda. E é isso, gente. Tchau, tchau. Bom, Maria, dá tchau aqui. Dá tchau. Pois jamais vi Tinder bem preciosa da minha vida. Assim, tchau, gente. Linda.